Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando a todos os presentes, conclamo os meus pares a apreciar a ata da última sessão. Não havendo nada a ser retificado, dou-a por aprovada. Adiado a pedido do relator, aliás, desculpe-me, a pedido do segundo vogal que pediu vista, Dr. Pedro Francisco, para 6/8, quinta-feira, o processo número 72926, representação, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, eleição 2014, pedido de concessão de liminar, coligação Amor à Nossa Gente. E Iraí Maggi Scheffer. Adiado em razão da ausência justificada do relator, Dr. Ricardo Almeida, o processo 72348, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato cargo vereador de Nova Olímpia, 13ª Zona Eleitoral, recorrente José Pires de Moraes Neto. Em julgamento, processo 6995, propaganda partidária, pedido de horário gratuito na rádio e televisão, Partido Solidariedade, requerente. Partido Solidariedade, relator, desembargador Luiz Ferreira, com a palavra. Obrigado. Vou repetir. Cuida-se de pedido de concessão de horário gratuito de propaganda partidária no rádio e televisão para inserções do primeiro semestre do ano 2016, requerido pelo Partido Solidariedade SD/MT, representado neste ato pela Comissão Provisória Estadual, por sua Comissão Provisória Estadual, CD 77. O requerimento encontra-se devidamente instruído com o plano de mídia para as referidas inserções, a relação das emissoras de rádio, televisão, geradores e transmissores dos programas, bem como a prova do respectivo funcionamento parlamentar do partido junto à Câmara dos Deputados, conforme informação 35/2015, subscrita pela Seção de Análise Técnico-Processual deste Tribunal, folha 51. A douta Procuradoria Regional opina pelo indeferimento do pedido, citando o não cumprimento dos requisitos legais para ter acesso à propaganda pleiteada. É o relatório. Você pode prosseguir, não há aparecer, né? Tem aparecer? Então, desculpa. Pelo indeferimento do pedido. Ele descumpriu o artigo 57.1, eu vou ler a emenda, se os ilustres membros se derem por satisfeitos. Propaganda partidária, inserções regionais, partidos sem participação em 2 pleitos sucessivos, descumprimento dos requisitos legais, indeferimento, impõe-se o indeferimento do pedido de veiculação de inserções de propaganda partidária no rádio e na televisão, quando não preenchidos todos os requisitos do artigo 57.1 da Lei 9.096/95. Ele não teve representante em 2 pleitos. Então, no Partido Novo, então não faz jus essa propaganda no primeiro semestre de 2016. Como voto, senhor presidente? Há alguma divergência do voto do eminente relator? De acordo. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulada pelo Partido Solidariedade nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Em votação, processo 92678, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Ana Cleide Santos Aniceto, parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas, desembargador Luiz Ferreira é o relator, com a palavra. Obrigado. Cuida-se, ou melhor,
Trata-se de prestação de contas apresentada por Ana Cleide Santos Aniceto, candidata ao cargo de deputada estadual pelo Partido Trabalhista Cristão PTC nas eleições de 2014. Relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCEA, apontou inconsistência nas contas subexame, solicitando por conseguinte sua complementação. Após ser intimada, a requerente juntou os esclarecimentos, prestação de contas retificadora e novos documentos. A CCEA emitiu o parecer técnico conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das contas em razão da existência de divergência quanto à data de abertura da conta bancária, bem ainda em face da ausência de registros relativos às despesas com serviços advocatícios e contábeis. Instada a se manifestar, a Auditoria Regional Eleitoral corroborou o relatório apresentado pela Unidade Técnica deste sodalista, sugerindo, ademais, o julgamento das contas como não prestada por quanto forem entregues zeradas pela candidata. Por derradeiro, depende ressaltar que a requerente teve seu registro de candidatura indeferido por esta Corte Eleitoral em 15 de agosto de 2014, conforme se extrai do teor da certidão em contradição à folha 40 destes autos. A ouça da outra Procuradoria. Senhora Presidente, eu mantenho o parecer. Mantido com a palavra. Eminente pares, a candidata Ana Cleide Santos Aniceto apresentou contas relativas à campanha ao cargo de deputado estadual, que após ser estabelecidas a apreciação da unidade técnica desta Corte, restaram as seguintes irregularidades. Espera eles chegarem. Posso dar um timer? Então, Não, Vossa Excelência pode concluir. Na sequência a gente faz uma saudação. A. Divergência quanto à data de abertura da conta corrente no que se refere às informações contidas no extrato bancário e na ficha de qualificação do candidato. B. Ausência de registros relativos às despesas com serviços prestados por advogados e contador. A Procuradoria Regional Eleitoral, além de ratificar as impropriedades supracitadas, destacou que as contas foram entregues zeradas, impossibilitando a Justiça Eleitoral analisar a arrecadação e os gastos de campanha da requerente. Em relação à impropriedade apontada pela CCEA relativa à divergência na data de abertura da conta bancária, impede concluir que houve tão somente equívoco da requerente no preenchimento da ficha de qualificação. Haja vista que o documento acostado da folha 15 do caderno processual elimina qualquer dúvida quanto ao exato momento de sua abertura, comprometendo desse modo a confiabilidade das informações disponibilizadas a esta Justiça Especializada. Por outro viés, no que diz respeito à ausência de registros relativos às despesas com serviços advocatícios e contábeis, consta a folha 9 assinaturas dos respectivos profissionais. Daí porque, segundo a remansão à jurisprudência aplicável à espécie, trata-se de impropriedade destituída de gravidade e que não sugere a reprovação. Trago, em prol dessa tese, jurisprudência do TSE, que vou poupar da leitura, pois o voto está disponibilizado, né? Sexto, como dito anteriormente, a Procuradoria Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas devem ser julgadas como não prestadas, considerando que foram apresentadas sem movimento. No entanto, conforme consta do relatório, o pedido de registro de candidatura do requerente foi indeferido em 15 de 8 de 2014, tendo a decisão transitada em julgado no dia 18 daquele mês e ano. Fato que justifica a ausência de registros financeiros ou estimáveis na prestação de contas, que também pode ser comprovada pela falta de movimentação bancária, no período em que ela concorreu, como se nota da leitura do extrato que se encontra na folha 14. Dessa forma, as poucas inconsistências que ainda persistem nas contas da candidata não são tão graves a ponto de acarretar sua desaprovação, motivo pelo qual devem ser aprovadas com ressalvas. Posto isso, em dissonância com o relatório técnico e com o parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Ana Cleide Santos Aniceto relativas às eleições de 2014. É como voto, senhor. O voto do doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Eu vou acompanhar o eminente relator. Doutor Lídio Modesto. Também vou acompanhar. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, excelência. Doutor Alexandre Prozetti. Voto. André, desculpa. Voto de acordo com o voto do relator, senhor presidente. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata Ana Cleide Santos Aniceto nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Antes de anunciar o próximo julgamento, quero saudar aqui os nossos visitantes ilustres de hoje,
Estamos recebendo aqui hoje os alunos participantes do programa Voto Consciente de 2015, Escola Estadual Eliane Santana, Escola Estadual João Crisóstomo de Figueiredo, de quem eu fui aluna, Escola Estadual Pascoal Moreira Cabral, Escola Estadual José de Mesquita, Escola Estadual João Briene de Camargo. Essas escolas, no mês de outubro próximo, farão as suas eleições simuladas. Não serão eleições de pessoas, e sim de políticas públicas. Este será o tema norteador desta eleição desses alunos. Cada escola elegerá sua política pública. São 5 partidos que estarão na disputa. Partido da Educação e do Meio Ambiente, PEMA, PEC, Partido da Ética e da Cidadania, PCL, Partido da Cultura, do Esporte e Lazer, PRD, Partido do Respeito às Diversidades, e PDVC, Partido do Direito à Vida e à Saúde. Neste momento, os partidos estão em campanha eleitoral, cada qual defendendo a sua bandeira, como já dito, da política, a sua tese dentro da política de políticas públicas. Agradecemos a professora Andréia dos Reis, diretora da Escola Eliane Santana, a professora Kátia Alessandre Rojas, diretora, e a professora Giselda da Silva, Rosemary, Ana Cláudia, Adriana e Anderson, professores da Escola Estadual João Crisóstomo de Figueiredo, professora Elza Lídia de Oliveira, a diretora, e Miriam Lesbão e professor Ricardo Moraes da Escola Pascoal Moreira Cabral, professora Creuza Maria de Amorim Barros, Xênia Castilho, Odete de Souza, Célia Coelho, Ézio Luiz, Irã Dias, Gleidson Neri, da Escola Estadual José de Mesquita, professora Alexandra de Souza Maia, diretora da Escola João Briene de Camargo, a professora Aparecida, professor Rafael, Josiane, Mirelle e Josiel. Sejam todos bem-vindos a esta casa. É um prazer recebê-los aqui, abrir as portas e mostrar aos senhores como funciona aqui o órgão responsável por decodificar a vontade popular e entregá-lo à sociedade. Nós passaremos, os senhores terão a oportunidade de ver a sessão normal e depois faremos uma saudação mais minuciosa aos senhores, abrindo a possibilidade também de perguntas e respostas. Pois bem, então chamo a julgamento o processo 83148, requerente Jucimária Ribeiro da Cruz, Jucimaria, desembargador Luiz Ferreira, Vossa Excelência, o relator está com a palavra. Vamos chamá-la de Jucimaria, é mais abrasileirado, né? Trata-se de prestação de contas apresentada por Jucimaria Ribeiro da Cruz, candidata ao cargo de deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, PT, nas eleições de 2014. O relatório preliminar emitido pela Coordenadoria do Controle Interno e Auditoria, CCIA, apontou inconsistência nas contas subexame e solicitou documentos probatórios. Folhas e folhas. Após a intimação, a requerente juntou esclarecimentos, prestação de contas retificadora e novos documentos. Folhas e folhas. Depois de nova análise, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo às folhas 746 e 748, manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral identificou outras incongruências, irregularidades na contabilidade e requereu novas diligências. Folha 752 e folha 754, as quais foram tempestivamente respondidas pela interessada às folhas 771 e 869. Em que pese novos esclarecimentos e documentação apresentada, opinou o parquê, ao fim, pela desaprovação destas contas. É o breve relatório.
Ouço do outro procurador. Senhora presidente, mantenho o parecer pela desaprovação das contas. Devolvo a palavra ao eminente relator. Voto. Eminentes pares, conforme relatado, a candidata Jucimaria Ribeiro da Cruz apresentou a prestação de contas relativa aos recursos arrecadados e às despesas efetuadas no curso de sua campanha ao cargo de deputado federal durante o processo eleitoral 2014. Após a realização de diligências, a Controladoria de Controle Interno desta Corte de Justiça concluiu pela aprovação com ressalvas da contabilidade da candidata, registrando, no entanto, a persistência das seguintes impropriedades. 2.1. Recebimento indireto de recursos de origem não identificada no montante de R$ 33.290,65, sem a devida identificação das fontes originárias das doações, com nomes e CPFs, CNPJs, tanto no sistema SPCE quanto nos recibos eleitorais de folhas 346, 348, 341, 25, 338 e 344, a saber. Aqui tem um quadro dos pares, né? Com o número dos recibos, os doadores e o respectivo valor. Eu vou poupá-los da leitura, para estar disponível, não é isso? 2.2. Doação recebida em data anterior à segunda prestação de contas, parcial, mas não informada à época. 16 de nove de 2014. 2.3. Transferências diretas efetuadas a outros portadores de contas, sem contudo haver o devido registro na contabilidade e exame, mesmo após a entrega da retificadora, quais sejam. Também há um quadro aqui com o nome dos beneficiários, número do recibo, data, espécie e o valor. 2.4. A contratação de despesa antes da entrega da primeira prestação de contas parcial, sem a devida informação naquela data, 01/08/2014. Além disso, conforme mencionado anteriormente, a Procuradoria Regional Eleitoral indicou em seu parecer, a constar das folhas 752 e 754, outras irregularidades e inconsistências, as quais foram respondidas pela candidata às folhas 771 e 869, com a apresentação de novos esclarecimentos e documentos. O parquê, ao analisar as novas informações trazidas aos autos, entendeu que a contabilidade e a apreciação deve ser rejeitada por esta Corte Eleitoral, em razão de subsistir, além daquelas mencionadas pelo órgão técnico, as seguintes irregularidades. Aí diz o parquê: omissão de gasto com pessoal, falta de registro de despesas na cidade anterior relacionada à alimentação e hospedagem, falta de registro de qualquer despesa ou receita estimável com prestação de serviço no município de Vila Rica, mesmo tendo locado imóvel para guarda e distribuição de material de campanha naquela municipalidade, falta de registro de despesa com prestadores de serviços nos municípios de Brasnorte, Sapezal, Itiquira, Pontes de Lacerda, Nova Bandeirante e Barra do Bugres, em que pese a candidata ter enviado, segundo o MP, via transportadora, material publicitário para distribuição nesses lugares. Continua o MP. Falta de registro de despesas atinentes ao serviço prestado pelo administrador financeiro Roberto Jesus Cardoso de Sá, ainda que tenha contribuído gratuitamente com a campanha por ser marido da requerente. Ao ser intimada para sanar as falhas apontadas pelo parquê, a requerente apresentou esclarecimentos e novos documentos que se encontram nas folhas 771 e 869, os quais não foram considerados satisfatórios pelo órgão ministerial, que acabou concluindo pela desaprovação da presente contabilidade de campanha. Entretanto, da análise do caderno processual, constata-se que a prestação de contas deve ser julgada regular, ainda que com a pecha de ressalvas, embora, para que se atinja esse desiderato, deva ser abordada de forma mais minudente algumas inconsistências levantadas, as quais são relevantes para o deslinde deste feito. A omissão de identificação de doadores originários relativamente às hipóteses que os recursos provêm de candidatos, partidos ou comitês financeiros, artigo 26, parágrafo 3º, resolução TSE número 23.406/2014, já foi compreendida por esse Tribunal Eleitoral como falta de natureza meramente formal, consoante voto condutor do acordo número 24.629, na prestação de conta do mesmo número, de 4 de 12 de 2014, da lavra da excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena Povos, abaixo parcialmente transcrito. O dispositivo está... Mas eu vou ler a parte em negrito para esclarecer. Em face deste único óbice consubstanciado na inobservância do que dispõe o artigo 26, parágrafo 3º da resolução TSE, número 23.406/13, tenho, diz a ilustre desembargadora Maria Helena,
que a irregularidade apontada neste feito não constitui motivo bastante à desaprovação das contas, porque não prevista tal sanção na lei para a hipótese específica apontada a Lures, mais suficiente a anexação de ressalva nos termos consignados no parecer escrito. Continuo. Assim, é forçoso concluir que a omissão das origens primevas das doações apontadas realizadas pelo candidato ao cargo de governador Lúdio Franco Mendes Cabral e pelo diretório estadual do Partido dos Trabalhadores não se consubstancia em falha grave o bastante para conduzir esta Corte de Justiça ao decreto reprobatório das contas da requerente. De igual modo, a omissão de informações de doações e despesas nas operações parciais, consoante estabelece o artigo 36 da Resolução TSE, a Lures referida, que é 23.406 de 2014, não deve impor de per si a rejeição das contas sob análise, se tais registros forem regularmente consignados na prestação de contas final e dela não destoam, como é o caso destes autos. Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Tribunal Regional de Santa Catarina, como pode-se verificar no julgado a seguir resumido. Também vou ler só a parte negritada. Omissão de doações na primeira e na segunda prestação de contas parcial, receitas e despesas devidamente declaradas e comprovadas na prestação de contas final, falha sem capacidade de comprometer a regularidade das contas, afastamento das impropriedades, aprovação com ressalvas, julgado em 1º de 2 de 2014, da relatoria da membro daquele tribunal, Bárbara Lebarbencon, Luiz Moura Tomacelli, que nome difícil de pronunciar. Era melhor não ter nem falado o nome dela. 11. Em que pese a inegável importância das prestações parciais robustecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, por intermédio do artigo 36 e parágrafo da Resolução 23.406 de 2014, na espécie em debate, verifica-se não ter havido omissão de despesas e receitas que impedisse esta Justiça Eleitoral de efetuar a fiscalização da arrecadação e aplicação dos recursos de campanha na prestação de contas final da requerente. No tocante às transferências diretas e receitas estimáveis elencadas no item 2.3 acima, declaradas por outros prestadores de contas sem, contudo, ser devidamente registrado na contabilidade em alusão, infere-se que os documentos juntados às folhas 733 e 743 autorizam tão somente o apontamento de ressalva, mesmo porque é ínfimo o valor, R$ 1.225, diante da quantia das doações apurada pela candidata. Por derradeiro, quanto às supostas omissões aduzidas pelo Ministério Público Eleitoral, impõe-se registrar que a mera suposição de existência de despesas sem qualquer laço probatório mínimo, seja por meio de documento ou dedução lógica, não tem o condão de afastar a confiabilidade das informações prestadas pela requerente, todas acompanhadas de documentos formalmente confiáveis. Em caso que tais, as inconsistências técnicas apuradas pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, aqui acolhidas, aliadas ao entendimento jurisprudencial consolidado nesta justiça especializada, atraem a aplicação do artigo 52 da Resolução TSE 23.406, que assim dispõe. O ser curto, vou ler. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos por irrelevância no conjunto da prestação de contas não ensejam a sua desaprovação e a aplicação de sanção. Lei 9.504/97, artigo 30, parágrafos 2º e 2º-A. Posto isso, tendo sido possível aferir a real movimentação de recursos nos termos e linhas envolvidas, há de se reconhecer que as impropriedades apontadas, analisadas no conjunto da presente contabilidade, não têm a gravidade necessária para impor a desaprovação das contas, mas são suficientes apenas a anexação de ressalvas, razão pela qual, em dissonância ao parecer técnico, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Jusmaria Ribeiro da Cruz relativas às eleições de 2014. Bem, agora, para melhor compreensão dos senhores, eu vou fazer uma pequena pausa antes de colher os votos e mostrar um pouco do funcionamento desta corte. Os senhores observaram que eu passei a palavra ao relator deste processo, que é o desembargador Luiz Ferreira, e que apreciou as contas de campanha, prestação de contas desta candidata. É bom que se diga que a legislação prevê o equilíbrio e limitação nos gastos nos gastos de campanha. É preciso que haja uma equidade entre os candidatos. Obviamente, algumas coisas saltam aos olhos e sabemos que há
algo de errado. É aquilo que costumeiramente, quando abrimos o jornal, entendemos e lemos como caixa 2 de campanha. Esse caixa 2 de campanha, tão propalado aí fora, é que tem rendido algumas cassações a alguns políticos. Tá certo? Então eu quero transmitir aos senhores apenas que o Ministério Público, aqui representado por este jovem rapaz, ele aprecia também todas as contas, depois de tecnicamente apreciada pelo corpo técnico desta corte, e dar o parecer a respeito do assunto. Neste caso, o parecer do Ministério Público Eleitoral é pela desaprovação das contas desta candidata. Depois disso, o processo foi devolvido ao eminente relator para que ele pudesse redigir o seu voto, acompanhando ou não o entendimento do Ministério Público, que no caso o relator está discordando. O Ministério Público opina pela desaprovação e o relator aqui está opinando pela aprovação com ressalva das contas da candidata. Feitas essas breves considerações só para os senhores entenderem, o relator já leu o seu voto, o Ministério Público já ratificou oralmente aqui em sessão o voto lançado no processo. Agora eu vou colher os demais votos dos demais membros desta corte. Como vota o doutor Pedro Francisco? Obrigado, senhora presidente. Inicialmente cumprimentando a todos os presentes aqui, agradecendo pela visita que é feita ao nosso tribunal. Em relação ao caso em julgamento, eu estou de acordo com o eminente relator, porque ele demonstrou perfeitamente que algumas irregularidades na prestação de contas foram comprovadas, mas essas irregularidades são de pequena monta, impropriedades que não impediram a Justiça Eleitoral de analisar profundamente a prestação de contas da candidata. Então, nesse sentido, eu estou acompanhando o voto do eminente relator com a aprovação das contas com ressalva. Como vota o doutor Agamenon Alcântara? Igualmente como o doutor Pedro Francisco abriu, bom dia a todos, né? Agradecendo a presença de todas as 5 escolas e mais ainda da disponibilidade dos diretores e professores para que participem desse projeto. Como disse o doutor Pedro Francisco, o eminente relator, no caso concreto, as questões, as inconsistências não levam a uma desaprovação. Não é o caso de aprovação sem ressalvas, mas anotadas essas questões, essas inconsistências, eu acompanho o relator para também julgar aprovada com ressalvas. Doutor Lídio Modesto. Eu acompanho o eminente relator. Doutor Flávio Alexandre. Quero aproveitar para dar as boas-vindas aos jovens aqui presentes também, aos diretores e os professores, dizer que é uma honra para nós tê-los aqui acompanhando o nosso trabalho, nosso dia a dia. Diante do julgamento, eu acompanho o eminente relator, excelência. Doutor André Prozetti. Eu hoje cismei que você é Alexandre. Encarnou com o Alexandre. Né? Desculpa. Obrigado, senhora presidente. De igual forma, quero dar bom dia a todos. E com relação ao processo que está em julgamento, eu, em consonância com o parecer da CCIA, que é o órgão responsável pela apreciação dessas contas na casa, eu vou acompanhar o voto do relator. Muito obrigado. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas da candidata Jucimaria Ribeiro da Cruz nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Agora que eu expliquei aos senhores a movimentação processual, eu vou pedir ao nobre doutor Pedro Francisco explicar aos senhores a composição da corte. Então, nós vamos tentar explicar aqui como é que funciona a justiça eleitoral, ou melhor,
o Tribunal Regional Eleitoral que vocês estão aqui visitando. Primeiramente, que o Tribunal Regional Eleitoral é um órgão da Justiça, um órgão do Poder Judiciário da União. Significa que é também uma justiça federal, mantida pela União, né, com recursos públicos de todo cidadão brasileiro. E a Justiça Eleitoral, ela foi instituída em 1932 para organizar as eleições, porque antes disso as eleições eram organizadas pelo próprio Poder Executivo, pelo Parlamento, né, pelo Congresso, e não foi uma experiência muito boa, né, porque as pessoas interessadas nas eleições também eram as mesmas pessoas que organizavam e estabeleciam a fiscalização desse processo eleitoral. Então as fraudes eram frequentes. Para resolver essa questão, foi criada então a Justiça Eleitoral, que é um órgão isento, um órgão que não participa do processo eleitoral como alguém que está disputando um cargo público, né, uma eleição. Ele simplesmente funciona como um fiscal da atuação desses atores, desses candidatos, fiscalizando a partir das regras previamente estabelecidas. Então existem as regras, essas regras são aplicadas e a Justiça Eleitoral fiscaliza se os candidatos estão violando ou não essas regras. É mais ou menos como um juiz numa partida de futebol, né? Está ali observando, analisando se os jogadores estão cumprindo as regras que estavam previamente estabelecidas. E a Justiça Eleitoral, então, ela tem uma composição na primeira instância e no segundo grau e também no Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós temos três instâncias, três atuações do juiz eleitoral, na zona eleitoral, né? Então, lá no seu município, lá em Várzea Grande, lá em Chapada dos Guimarães, ou lá em Sinop, né? Existindo, então, uma zona eleitoral onde existe um juiz eleitoral que fiscaliza a atuação e representa a Justiça Eleitoral ali. Todas as decisões que são tomadas por esses órgãos de primeiro grau, de primeira instância, as partes que se sentirem prejudicadas podem recorrer dessa decisão. E recorre a quem? Recorre ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem uma atuação no estado de Mato Grosso por inteiro. Enquanto a zona eleitoral atua apenas dentro de determinados municípios, pode ser um município, pode ser 2 municípios, a Justiça é que vai fixar essa área de atuação. O Tribunal atua em todo o estado de Mato Grosso. Então, este é o órgão que analisa todos os recursos das decisões dos juízes no estado de Mato Grosso, dos juízes eleitorais. E essa justiça, esse tribunal, ele tem uma composição bastante eclética, né, com representantes de diversos órgãos do Poder Judiciário e, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vejam, a Justiça Eleitoral é um órgão do Poder Judiciário, mas que não possui juiz de carreira. O juiz que, quer dizer, você não tem eleitoral, vou fazer um concurso para ser juiz eleitoral. Não há essa possibilidade. Você tem que ser um juiz estadual, por exemplo, para ser um juiz do tribunal. Aí eu vou explicar então como é que funciona aqui, né? Aqui no tribunal, os juízes chegam aqui originários de alguns órgãos. Por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nós temos aqui 2 representantes. A doutora Maria Helena, desembargadora, presidente do tribunal, desembargador Luiz Ferreira. São 2 representantes do Tribunal de Justiça, 2 desembargadores que são escolhidos pelos seus pares, pelos demais desembargadores, e vêm para cá para cumprir um mandato inicialmente de 2 anos, né? Pode até ser conduzido para mais 2 anos, né? Então, a presidência do tribunal será exercida sempre por um desses representantes. Então, somente os desembargadores originários do Tribunal de Justiça é que poderão ser presidente do nosso tribunal aqui. Então, a doutora desembargadora Maria Helena é atualmente a nossa presidente. O vice-presidente será sempre o outro desembargador, então o doutor Luiz Ferreira, que também aqui pelo regimento interno também cumula as funções de corregedor.
é o juiz, que fiscaliza a atuação dos juízes, né, dentro do estado de Mato Grosso por inteiro. Além disso, então, 2 representantes do Tribunal de Justiça Estadual, da Justiça Estadual. Além disso, existe um representante da Justiça Federal, que nesse caso sou eu, né? Eu sou juiz federal e aqui estou cumprindo também um mandato de 2 anos como representante da Justiça Federal neste tribunal. No próximo dia 13 será o meu último dia, minha última sessão. Estarei dando espaço para um outro colega, Dr. Paulo César Sodré, que já foi escolhido pelo Tribunal Regional Federal lá em Brasília e que virá para cá para continuar como representante da Justiça Federal no Tribunal. Além disso, nós temos 2 juízes de direito, que também são escolhidos, então originários da Justiça Estadual, que são escolhidos pelo Tribunal de Justiça e aqui cumprem também os seus mandatos. Dr. Agamenon, né, nosso diretor da escola também aqui, né, e juiz estadual que também está representando os juízes de primeiro grau. Então não são desembargadores ainda, né, serão um dia com certeza, mas estão aqui como representantes dos juízes de primeiro grau, Dr. Agamenon e Dr. Lídio aqui ao meu lado, né. Então já temos aqui 5 juízes, né, indicados aqui, 2 desembargadores, um juiz federal, 2 juízes de direito. E agora vamos à composição dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. São 2 advogados que são indicados inicialmente pelo Tribunal de Justiça em uma lista. Essa lista vai à Presidência da República e é nomeado pelo Presidente da República, né, para cumprirem os seus mandatos aqui, né. Dr. Flávio Bertin, né, advogado, militante, Dr. André Posetti, também advogado, militante. Então, são 2 advogados que compõem o tribunal. Então, esses são os juízes, né? Quer dizer, aqueles que votam, como vocês viram aqui agora há pouco. Mas, além disso, também participa do tribunal como representante do Ministério Público, né? E, no caso aqui, como é uma justiça federal, mantida pela União, quem representa aqui o Ministério Público será um órgão do Ministério Público Federal, Dr. Douglas, né, nosso procurador regional eleitoral. Como vocês viram, o procurador, o Ministério Público não vota, ele apenas opina, ele apenas fiscaliza a aplicação da lei e manifesta a sua opinião a respeito do caso, que pode ser seguido ou não pelos demais pelos membros do tribunal. Então, esse é o funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Mato Grosso, e em cada estado da federação existe um tribunal com essa mesma configuração. Além disso, ainda existe uma Corte Superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que analisa os recursos das decisões que aqui são proferidas, né? Então, quando alguém aqui, quando um caso aqui é julgado e aquela pessoa se sentir prejudicada, ela ainda pode, em alguns casos, recorrer a Brasília, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem jurisdição no país todo. Então, há toda uma configuração de instância para garantir a lisura do processo eleitoral. Então, qualquer que seja a irregularidade que são indicadas e apontadas, elas virão para cá para serem analisadas todas as representações e tomadas as decisões no sentido de preservar o cumprimento da Constituição e de toda a legislação que regulamenta todo o processo eleitoral. Então é isso, senhora presidente. Agradeço, doutor Pedro Francisco. Vamos retomar o julgamento e, ao final, abriremos para as eventuais perguntas. Processo 88696, prestação de contas do candidato cargo de deputado federal da eleição de 2014, requerente Maria José Borges, parecer pela desaprovação das contas, relator do Lídio Modesto com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de prestação de contas da candidata ao cargo de deputado federal, Maria José Borges, relativa aos recursos arrecadados, bem como aos gastos provenientes das eleições 2014. O parecer preliminar para a expedição de diligências da lavra da CCIA apontou algumas irregularidades, ocasião em que foi aberta a oportunidade para a candidata se manifestar, tendo a mesma apresentado explicações e novos documentos.
No parecer técnico conclusivo, a CCEA opinou pela desaprovação das contas, ao fundamento de que as irregularidades dos itens 1 e 2 do relatório preliminar para expedição de diligências permanecem. O Procurador Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas auditadas. É o relatório, senhora presidente. Ouça a doutora Procuradoria. Senhora presidente, a Procuradoria se manifesta pela desaprovação das contas. Pela desaprovação, doutor Lídio. Como fiz constar no relatório deste voto, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, opinou pela desaprovação da prestação de contas em análise, justificando que, apesar das justificativas apresentadas pela candidata, as irregularidades que envolvem os itens 1 e 2 do parecer técnico conclusivo permanecem. O subitem 1.1.1 refere-se à omissão na entrega da primeira e segunda parciais. Não obstante a candidata ter asseverado não ter prestado as contas parciais, pois não teria realizado campanha eleitoral, a verdade é que tal circunstância não tem o condão de desobrigá-la de seu mistério de prestar suas contas de campanha, inclusive as parciais, segundo o preceito contido no artigo 36, parágrafo 1º da resolução número 23406 do TSE, abaixo transcrito, e eu peço vênia aos pares para ler apenas a parte em negrito do artigo 36. Os candidatos e os diretórios nacional e estaduais dos partidos políticos são obrigados a entregar à Justiça Eleitoral no período de 28 de julho a 2 de agosto e de 28 de agosto a 2 de setembro as prestações de contas parciais. Prossigo em negrito no parágrafo 1º. A ausência de prestação de contas parcial caracteriza grave omissão de informação que poderá repercutir na regularidade das contas finais. Como se percebe da redação do parágrafo 1º acima, a ausência de apresentação da prestação de contas parcial configura irregularidade, desafiando, por si só, a anotação de ressalvas, conforme se observa do julgado abaixo. E vou ler também a parte em negrito: prestação de contas, eleições 2014, cargo de deputado distrital, ausência da primeira prestação de contas parcial, regularidade, confiabilidade das contas. Essa, nesse caso, foi aprovada com ressalva. No caso, o candidato deixou de apresentar a primeira prestação de contas parcial e, posteriormente, tentou justificar a impropriedade pela ausência de recursos ao tempo da referida prestação, o que não justifica a irregularidade, mas denota confiabilidade. Contas aprovadas com ressalva. De acordo com o subitem 1.1.2, a prestação de contas final foi entregue em 5/12/2014, fora do prazo do artigo 38 caput e parágrafo 1º da resolução já referida, que foi o dia 4 de novembro de 2014, caracterizando mais uma vez infração à legislação eleitoral. No tocante ao item 2, a CCA informou que a candidata não trouxe informações relativas à sua conta bancária, embora tenha asseverado que o seu pedido de registro de candidatura foi indeferido em 12 de agosto de 2014, o que justificaria a ausência da movimentação financeira e a não abertura da conta bancária, visto que não teria sido praticado nenhum ato visando a realização de campanha eleitoral. Por outro lado, é necessário assentar que o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ da candidata foi concedido em 19 de julho de 2014, data muito anterior àquela do indeferimento do registro de candidatura, o que tornou obrigatória a abertura da conta bancária específica. Logo, a omissão da candidata configura irregularidade insanável diante da ofensa ao artigo 12, parágrafo 3º da Resolução 23406 do TSE. O julgado abaixo demonstra a necessidade da desaprovação das contas. Recurso eleitoral, prestação de contas, candidato vereador, eleições municipais, contas e campanha. Não abertura de conta bancária específica, irregularidade insanável, desaprovação das contas, recurso desprovido. A ausência de abertura de conta bancária específica, mesmo que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, é irregularidade insanável que dá ensejo à desaprovação das contas. Julgado do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em 2014. De relatoria de João Alves da Silva. Ademais disso, a candidata não efetuou registro com o serviço jurídico e contábil, caracterizando também grave irregularidade conforme julgado deste TRE. Apenas a parte negrito, serviço com advogado, omissão de despesa, desaprovação das contas. Apenas uma parte da leitura. Essa parte das despesas é somente um somatório comprovação do somatório das irregularidades, ok? Item 2. Efetivamente, há a obrigatoriedade de ser declarada a prestação desse serviço, assim como os quaisquer outros serviços, pois a confiabilidade do candidato deve ostentar a maior completude possível, assim proporcionando efetiva transparência quanto aos gastos da campanha. Prossigo. Por fim, nota-se que as irregularidades encontradas demonstram que a contabilidade em análise não possui aptidão para ser aprovada, ainda que com ressalvas. Diante do exposto, em consonância com o posicionamento
do órgão técnico e da douta Procuradoria Regional Eleitoral, desaprova a prestação de contas. É como voto, senhor presidente. Consulto se há algum voto divergente. Senhor presidente, eu queria apenas um esclarecimento do relator. Pois não. Doutor Lídio, eu gostaria de saber o seguinte: ele não trouxe maiores informações ou não houve abertura da conta bancária? Não houve abertura na data especificada, né? Embora ela tivesse feito a confecção do seu CNPJ em 19 de julho, até no final da data que ela tinha que fazer a abertura, ela não fez. Posteriormente a isso, o registro de candidatura foi indeferido e ela pegou e não prestou conta parcial e nada, entendeu? Ok, senhor presidente, está esclarecido da minha parte. Se a senhora quiser... Mais algum esclarecimento? Doutor Agamenon? Algum voto divergente? Não havendo nenhuma divergência, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata Maria José Borges nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 186.473, embargos de declaração com pedido de efeito modificativos em ação cautelar, pedido de afastamento de vereadora, instauração de processo ético, filiação suspensa, fidelidade partidária, pedido de concessão de liminar. Embargante, Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, PT de Jauru. Embargado, Silvana Paixão dos Santos, vereadora do município de Jauru. Parecer pelo recebimento dos embargos como agravo regimental e pelo desprovimento. Doutor Agamenon é o relator que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração oposta pela Diretório Municipal do PT de Jauru contra a decisão monocrática do relator plantonista que extinguiu a presente ação cautelar ajuizada com a finalidade de obtenção do afastamento da vereadora Silvia Paixão dos Santos. Alega o recorrente que a fundamentação do pedido da ação não reside na desfiliação da requerida, conforme consignado na decisão ora combatida. Dado visto a douta Procuradoria Regional Eleitoral, essa manifestou-se preliminarmente pelo recebimento dos embargos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. No mérito, manifesta pelo desprovimento do recurso, vez que a decisão proferida se encontra acertada. É o relatório, senhor presidente. Doutor Procuradoria. Senhor presidente, eu mantenho o parecer escrito. Mantido, doutor Agamenon. Eu estou levantando uma preliminar aqui, senhor presidente, e vou ler. De fato, o recurso adequado para o presente caso seria o agravo regimental, motivo pelo qual os embargos sequer ultrapassariam o juízo de admissibilidade. No entanto, em observância do princípio da fungibilidade recursal, recebo os embargos como agravo regimental, conforme orientação do Tribunal Superior Eleitoral, que transcrevo aqui uma decisão da lavra da ministra Luciana Guimarães Lócio, do acordo de 2 de outubro de 2014, nesse sentido. E um outro julgado também do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Sem maiores delongas, eu estou recebendo os presentes embargos como agravo regimental. É o voto, senhor presidente, dessa preliminar. Alguma divergência? Sua Excelência pode prosseguir. No mérito, conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator plantonista, que extinguiu a ação cautelar interposta, ajuizado com a finalidade de se obter o imediato afastamento da vereadora Silvana Paixão dos Santos, do município de Jauru, cujo teor reproduzo. Aqui está a decisão do eminente relator plantonista e eu vou ler só, tirando a parte do relatório, só para a parte já dispositiva, só para esclarecer que foi da lavra do Dr. Flávio Bertin. Dentre as hipóteses de perda de mandato por infidelidade partidária, estão previstas na resolução do TSE 22.610, o artigo 1º, que diz que o partido político interessado pode pedir perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. E no parágrafo 1º, está elencada quais são as situações em que configuraria essa justa causa, que eu vou deixar de ler porque está à disposição dos eminentes pares. Toda prova não é o caso dos presentes autos, posto que não se trata de candidata eleita que no curso do seu mandato tenha se desfiliado. Ademais, ao contrário do que forceja crer a petição inicial, o documento encartado da Comissão de Ética do partido apenas instaurou, em 26 de dezembro de 2014, o procedimento para eventual aplicação de sanções à hora requerida, que será concluído em 60 dias a contar daquela data, assegurando a mesma ampla defesa e o contraditório, afastando até mesmo no âmbito do partido a perda sumária do seu direito à filiação.
por oportuno trago a lição do doutrinador José Jairo Gomes, no sentido de que se os motivos da expulsão, embora constante do estatuto partidário, não coincidirem com aqueles estampados na resolução como justa causa, abre aspas, cuidando-se de privação de direito, os fundamentos para a perda do cargo não poderão ser alargados pelo intérprete. Nesse passo, a pretensão perseguida pelo requerente não encontra amparo jurídico. Nesse sentido, o eminente Dr. Flávio, na oportunidade, trouxe a colação decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da lavra do ministro Félix Fischer, publicado em 2009, que consta à disposição. Com essas breves considerações, a oportunidade, ante a carência da ação, seja pela ausência desse agir, seja pela manifesta impossibilidade jurídica do pedido, ele extinguiu o feito sem resolução do mérito. Como se vê da decisão monocrática, a hora gravada, o juiz plantonista, Dr. Flávio, adotou o mesmo posicionamento já afirmado por esse plenário, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada. Com essas considerações, mantenho o entendimento espousado na decisão monocrática, em consonância com o Ministério Público, nego o provimento ao gravo regimental interposto. É como voto, senhora presidente? Eu consulto se há alguma divergência. Não havendo nenhuma divergência, eu proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada, recebendo os embargos como agravo regimental e, no mérito, também por unanimidade, negou-lhe provimento nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Eu tenho o último aqui, que é um processo administrativo, lógico, da lavra competência da presidência, mas muito simples, e agradecendo antecipadamente ao doutor Pedro Francisco por todas as colaborações que vem dando a esta casa, e esta é mais uma delas, salvo engano, a sugestão do nome da revista para a escola judiciária. Foi optado pelo nome, por indicação e sugestão do Dr. Pedro Francisco, Democrática, o nome da revista da escola. Eu consulto os pares se estão todos de acordo e agradeço muito a indicação do nobre Dr. Pedro Francisco, que vai deixar uma imensa saudade neste trabalho. Senhora presidente, pode fazer só um registro, por gentileza? Pois não. Só para relembrar os eminentes pares que, a partir do instante em que foi criada a revista da escola, por decisão desse pleno, abriu-se um concurso com a participação efetiva de vários servidores. Nós tivemos vários nomes que foram, várias sugestões de nomes dessa escola. E, como bem mencionado por Vossa Excelência, foi a sugestão que foi acolhida, foi do Pedro Francisco, mas foi deliberada por toda a comissão, inclusive levando em consideração todos os nomes que foram colocados, e agradecer de plano aqui a todos, né, que entenderam e abraçaram essa iniciativa da escola de indicar o nome e de provocar. Essa participação foi muito interessante. O senhor tem uma ideia, mais de, acho que uns 30, né, Pedro? Acho que foi uns 30 nomes que foram sugeridos, e isso é motivo de muita alegria, acho que por todos da comissão. Até fazia parte aqui, doutor Agamenon, do corpo do voto, esse registro. Sim. O concurso foi organizado pelo Conselho Editorial da revista e promovido entre os magistrados, servidores e estagiários deste tribunal. Portanto, porque eu não li realmente o voto, mas isso não impede de fazer o registro, ainda que extemporâneo, e agradecendo a participação de todos aqueles que participaram do certame, porque é sempre uma colaboração a mais que todos dão a essa instituição. Então o tribunal acolheu a proposta de denominação da revista da Escola Judiciária com o nome de Democrata. Eu agora, encerrada a nossa pauta, eu deixo aqui aberto aos membros desta casa e aos alunos para alguma indagação que queiram ter, alguma dúvida que queiram sanar, aos professores que queiram conduzir essas respostas, essas perguntas.
Vamos lá, os senhores estão em campanha. Quem? Manifesto dos candidatos. Bom dia. Eu queria perguntar para Vossa Excelência como que é efetuada a lei, a ficha suja, como que é efetuada ela? Bem, é bom fazer uma divisão de poderes aqui. Ao judiciário só cabe aplicar a legislação. Quem é responsável pela confecção do corpo de leis que rege o ordenamento jurídico brasileiro é o legislador, é a Casa Legislativa. Então, para que melhor possamos explicar, mas eu tenho aqui um professor que didaticamente já vai explicar aos senhores. Mas em rápidas palavras eu queria dizer o seguinte: nós temos os três poderes que, diz a Constituição, devem estar em harmonia absoluta, mas cada um cuidando da sua competência de prerrogativa, de competência de atribuições. O executivo, executando, tá? O legislativo, que no caso na esfera federal, que é quem é responsável por essas leis, compreende as duas casas legislativas, é um sistema bicameral, portanto, nós temos aqui o Senado e a Câmara. E nós temos o judiciário, que é o poder responsável por fazer cumprir a legislação que vigora no país, a legislação que compõe o ordenamento jurídico brasileiro. Mas quem sabe o professor que é mais chegado à didática tem um linguajar mais simples para expor o que eu acabei de dizer aos senhores. Bom, vou voltar um pouquinho no tempo, né? A gente começou falando aí da criação da Justiça Eleitoral, e a criação da Justiça Eleitoral veio exatamente com essa ideia de você ter um órgão isento, né, que pudesse fiscalizar todo esse processo. Mas ainda assim, porque vejam, antes, quem fiscalizava as eleições eram as mesmas pessoas que elaboravam as regras, que faziam as leis, né, e aplicavam essas leis e ainda fiscalizavam o cumprimento dessas leis. Então, já é possível imaginar que isso não daria certo, né? Muitos candidatos que eram eleitos, antes de tomarem posse, passavam por um processo no parlamento que costumava se chamar de processo da degola, né? Muitos candidatos eram depois excluídos do processo, depois de eleitos pelo próprio Congresso, né? E para acabar com toda essa situação foi criada então a Justiça Eleitoral, mas não é de se imaginar que a partir daí tudo se tornou um mar de rosas, né? Mil maravilhas. Absolutamente. A Justiça Eleitoral vem passando por vários processos de evolução, de aperfeiçoamento de seus métodos para preservação das eleições, para manter uma regra que seja realmente cumprida. E junto com esse processo de evolução da Justiça Eleitoral, há necessidade da evolução da própria lei, da própria norma. E aí continua, sim, a participação do Poder Legislativo, o Parlamento criando normas para melhorar a fiscalização do processo eleitoral. E é assim que foi instituída, foi aprovada no Congresso Nacional, essa lei da ficha limpa, que é fruto de vamos dizer assim, de uma atuação conjunta de diversos órgãos, né, como a OAB, como a CNBB, né, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o próprio Poder Judiciário, né? Então, um grupo de pessoas começaram a discutir o processo eleitoral, identificando as falhas na legislação. E aí,
chegou-se à conclusão que muitos candidatos que, embora condenados pela justiça por atos de improbidade, por exemplo, por desvio de recurso público, acabavam se apresentando como candidato e muitas vezes eleitos. E aí a pergunta, a indignação que se faz é essa: como é que alguém que já foi condenado pela justiça por desvio de recurso público vai poder continuar a gerenciar recurso público? Então vamos afastar essas pessoas do processo eleitoral. É exatamente essa a ideia. Ali são muitos casos que podem... E aí esse nome, ficha limpa, na verdade é um nome popular, né? Eu me lembro muito bem que o Dr. Marlon Reis, que é um juiz lá do Maranhão, que trabalha intensamente com o aperfeiçoamento da justiça eleitoral, me disse uma vez, contando para nós, um grupo de pessoas, como é que esse nome surgiu, né? Ele foi ministrar uma palestra no interior do Maranhão lá, inclusive ligado à Igreja Católica, e ali, depois da palestra, ele conversando a respeito do projeto que ele tinha de levar uma lei ao Congresso Nacional junto com inúmeras entidades, um seminarista disse a ele: então é isso, doutor, quer dizer, então que o senhor quer candidato só pode ser ficha limpa. Aí caiu a ficha, quer dizer, teve um insight ali, falou: realmente é ficha limpa, alguém que não teve ainda nenhuma condenação, nenhum problema com a justiça, né? E que tem realmente uma atuação sem mácula, né? Que nós podemos dizer: olha, esse candidato está em plenas condições de gerenciar o interesse público, porque ele ainda não foi acusado e não foi condenado em algum processo por uma prática irregular, né, da atuação como agente público. Então a ideia dessa norma é exatamente isso. Então esse grupo de instituições reuniram e criaram um projeto de iniciativa popular, né, que depois até foi subscrito lá no parlamento por alguns parlamentares, mas enfim, a ideia é exatamente essa, quer dizer, a população se movimentou, né, e se organizou com criação de regras que possam fazer com que o processo eleitoral seja mais transparente e que apenas chegue ao cargo público eletivo pessoas que não têm um passado de irregularidade com a aplicação de recursos públicos ou qualquer outra irregularidade. Essa é a ideia da lei da ficha limpa. Bem, no português bem mais esmiuçado, porque o professor aqui já deu a lição em uma aula que não merece nenhum retoque, a convivência na sociedade exige regras. E senão todo mundo sairia por aí matando todo mundo, não há regras, não há nada que se possa viver em comunidade. Quem é o responsável por fazer a regra deste jogo que é a vida aqui? O legislador. O legislador atendendo à sociedade que não aguentava mais, como disse o Dr. Pedro Francisco, o estado de coisa que estamos ainda infelizmente assistindo, entendendo e traduzindo isso, foi aí que nasceu a lei da ficha limpa. Ou seja, o Congresso Nacional entendeu o sentimento popular, o Judiciário apenas vai aplicar. Mais alguma dúvida? Estamos aqui para ouvi-los. Pois não. Bom dia. Meu nome é Gabriel Rios, eu sou do Colégio Estadual José de Mesquita e eu curso o 3º ano. Eu tenho uma dúvida de muitos jovens, que eu queria uma explicação do porquê o nosso país vive um problema tão caótico após a Copa do Mundo, após a nova eleição da nossa presidenta. Eu queria, principalmente do professor aqui presente na bancada, do porquê de uma nova greve, do boato de uma nova greve, e do porquê de obras inacabadas, de uma infraestrutura de hospitais totalmente caóticos. Eu queria um porquê do nosso país estar desse jeito, e das nossas escolas também. Alguém se habilita a responder ao nobre
Estudante? Doutor procurador? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas, né? Sejam muito bem-vindos. E realmente a pergunta ela é mais uma indignação, né? E é uma indignação da qual todos nós certamente comungamos. O fato é que o país hoje vive um momento, apesar de todo esse contexto que foi narrado e que é verdadeiro, né? Que é fruto aí de anos e anos, especificamente de corrupção, né? Que é um problema muito grave que existe aí no Brasil. O fato é que nós vivemos hoje um momento de esperança, né? Nós vemos aí as instituições funcionando e os órgãos trabalhando, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Polícia, para tentar melhorar essa situação e quem sabe aí no futuro todos esses serviços básicos que você mencionou possam ser prestados de forma adequada, mas realmente é muito difícil responder a sua pergunta de forma específica, porque toda essa situação que nós temos hoje ela é fruto de um contexto histórico que vem desde os tempos da colonização até os dias de hoje e que deu esse resultado que nós temos aí, né, desses diversos problemas. Então, realmente não haveria como dar uma resposta específica, mas eu deixo aqui um registro de otimismo e tenho certeza que todos nós aí estamos vendo todos os dias, recentemente, que as coisas estão mudando, né? E é importante, muito importante que vocês tomem conhecimento disso, de tudo que está acontecendo, e a sua pergunta já demonstra que essa juventude ela já tem consciência, né, do que está acontecendo no país, e é muito bacana isso daí. E então é isso, né, uma pergunta bastante difícil de responder, mas que eu só posso dizer isso, que a gente realmente é fruto de uma série de problemas e que hoje a gente espera que as coisas melhorem aí no futuro. Claro. Eu reitero as colocações do Dr. Douglas, mas eu gostaria apenas puxando para esse tribunal que realmente nós não conseguimos responder essa questão pontualmente como o jovem, o aluno anseia e gostaria de que nós tivéssemos essa resposta. Quiçá nós tivéssemos realmente essa resposta. Mas o Tribunal e a Justiça Eleitoral, de uma maneira geral, vem contribuindo diariamente, dioturnamente e com muito afinco, através dos juízes eleitorais, através do Ministério Público, como bem disse o doutor procurador, desse tribunal e os tribunais superiores, tentando, através dos julgamentos, extirpar da sociedade aqueles que, de certa forma, contribuem para trazer o caos para o nosso país. Então, aqueles políticos que não têm a sua conduta, digamos assim, aprovada pelos tribunais, através inclusive da lei da ficha limpa, nós estamos tentando, de alguma maneira, ter uma parcela de contribuição para que nós possamos sim ter a esperança que o procurador mencionou de termos sim um Brasil, um país melhor, um país para que vocês, jovens, amanhã, fazendo parte desse processo, também possam contribuir. Pois não. Quero cumprimentar a todos, porque quando vocês chegaram eu estava em pleno voto, mas vocês têm a grande oportunidade de ajudar a acabar com esse caos. E nas próximas eleições, procurar votar em gente que esteja devidamente engajado em suas pretensões de ajudar a população. Em verdade, tudo passa pelo voto. Se eu perguntar aqui a alguns de vocês que já votaram, dificilmente saberão o nome do deputado federal que votou na última eleição. Então, tudo passa pela escolha do representante. No mais, para vocês terem uma ideia, já que o Dr. Francisco falou um pouco de história, o Brasil foi tomado posse, porque essa história de descoberta faz hora que já deixou de existir. Em 1500 e por volta de 1523 chegou o primeiro grupo aqui. Só em 1808, quando Dom João VI chegou, é que se criou a primeira faculdade no país. Aliás, duas. Uma em São Paulo e outra em Olinda. Enquanto isso, a América Espanhola já estava com meia dúzia de universidades. Mas isso
não seria suficiente. A verdade é que quando a Inglaterra veio dando cobertura a Dom João, fugindo de Napoleão, todos vocês se lembram, fez um acerto. Eu levo vocês para o Brasil, não acaba Portugal, fica o Reino Unido do Brasil e Algarve. Todavia, o Brasil não vai produzir nenhuma agulha. Tudo tem que ser comprado aqui, nas indústrias inglesas. E o Brasil ficou praticamente sem ter possibilidade de produzir, como disse, nenhuma agulha. A parte eleitoral, o Dr. Francisco colocou com muita propriedade. Só foi melhorar em 32. Assim mesmo, quando Getúlio chegou lá pelas tantas, em 37, ele fechou a justiça eleitoral, só foi abrir em 45, correto? De sorte que tudo passa, como diz a música, pela escolha dos nossos representantes. E para que nós saibamos escolher bem os representantes, é preciso que os professores, os alunos, se empenhem realmente em melhorar o aprendizado, e quando for votar em alguém, não é só a ficha dele, ou o cadastro dele que vai estar em exame. Precisa examinar todo o conjunto desse candidato ou dessa candidata. Então, em suma, tudo passa pelo voto. Nós temos aqui uma democracia, a democracia diz que é o governo do povo pelo povo, não é isso? Então, eu saio daqui vocês sabendo que a resposta desse rapaz, além das políticas públicas, que nós teríamos que procurar apoio na sociologia, e aí teríamos que fazer um tratado aí de pelo menos uma semana de estudo, mas resolve só com uma coisa fácil. Na hora de colocar o dedão, já que vocês vão votar certamente já biometricamente no ano que vem, né, Madame Marilena? Na hora de botar o dedão e não em favor do nome correto. Era o que eu tinha a dizer a vocês, e dizendo que eu e a desembargadora estamos à disposição para qualquer resposta que vocês quiseram ter aqui no nosso tribunal durante a semana. Estejam à vontade. Muito obrigado. Pois não. Ele vai querer certamente falar depois. Bom, na verdade, os apontamentos realizados pelo aluno, né, das obras inacabadas, todas elas, evidentemente, são de responsabilidade daqueles que cuidam da coisa pública, daqueles que gerenciam o dinheiro de nossos impostos, e são pessoas que somente estão ocupando esses cargos, evidentemente por culpa de todos nós que votamos, né? Todos falaram agora, que me antecederam, falaram da responsabilidade que temos em relação ao voto. E eu vou apenas acrescentar o seguinte: a pessoa que é candidata, né, que é candidato a um cargo público, o termo candidato vem do latim, significa candidatus. E este termo diz respeito a limpo, cândido, puro, né? E certamente que esta brancura que a pessoa que submete ao crivo popular para ocupar um cargo público, gerir a coisa pública, está umbilicalmente ligado à postura ética que ele deve ter assim que ele for assumir um cargo e representar a população. Então, evidentemente que vocês, que são jovens, já estão no terceiro ano do segundo grau, alguém falou que está estudando o terceiro ano do segundo grau, do ensino médio, vocês já estão aptos a votar, né? E até chegar no ano que vem, vocês também, aqueles que ainda não possuem 16 anos, vão poder votar. De maneira que aquilo que o desembargador Luiz Ferreira disse agora há pouco é a pura verdade. Nós devemos selecionar o candidato, aquele que for mais puro, aquele que vocês perceberem que tem a ficha limpa e que futuramente, assim que eleitos, né, possam gerir a coisa pública de forma limpa, transparente, da melhor maneira possível para nós, que somos o povo, ok? Só isso que eu queria acrescentar. Pois não, doutor. Todo mundo está falando, né? Eu queria só fazer uma pergunta. A primeira, quantos de vocês votaram nas eleições passadas, né, ano passado? Tem 16 anos que tinha faculdade de votar. Ou quem votou ano passado? Levanta a mão. Quem tinha 16 anos ano passado? Não. Mais ou menos, né? Fazer o questionário aqui, né? Não, esse questionamento em complementação ao que do rapaz que fez a pergunta e até a questão da lei da ficha limpa anterior,
São dois pontos, duas questões que levantam a possibilidade de várias respostas, de vários enfrentamentos. Primeiro, uma lei da ficha limpa que teve, como dito pelo Dr. Pedro Francisco, a participação popular. Ela foi de iniciativa popular. E a resposta à segunda pergunta passa por isso, passa pelo que o Valores Ferreira levantou aqui, da necessidade, da presença de vocês na participação no voto, mas também na participação em outras possibilidades que a nossa legislação permite e participação da sociedade, de cobrar, né, de ir ao Ministério Público Federal ou Estadual, demonstrando essas questões que eventualmente venham ao conhecimento de vocês. Então, a oportunidade e o projeto, ele visa exatamente isso, demonstrar para vocês que vocês precisam participar, precisam trazer também elementos e contribuir, porque só o voto, só essa participação é que permitirá que nós, de fato, tenhamos um mundo, uma vida melhor. É isso que eu queria só acrescentar. Bem, antes de passar a próxima pergunta, eu também gostaria de lembrá-los que não conheço nenhum parlamentar que esteja investido no cargo sem voto. Daí a responsabilidade nossa quando a última parte da pergunta do jovem estudante. Como fazer para mudar isso? Ter a responsabilidade de que nós somos copartícipe desse processo. Ninguém está lá sem voto. Quem está lá porque foi votado. E nós precisamos fazer o meia-culpa e votar e participar do processo, ainda que com 16 anos, porque a lei assim possibilita, e participar de forma madura, consciente e não no oba-oba. Porque depois para consertar a situação, nós temos que aguardar a próxima eleição. E eu gostaria de perguntar se nós temos mais alguma pergunta. Estamos aqui Pois não. Bom dia a todos, Vossas Excelências aqui presentes. Meu nome é Aparecida, sou da Escola João Brienne de Camargo e acompanhando aqui esse certame, ficou uma dúvida. Com relação às prestações de contas que são reprovadas, o que acontece com aquele candidato que a prestação de conta dele foi reprovada? Obrigada. Eu vou pedir para responder a sua pergunta ao advogado Dr. Rony Márcio, que é atuante aqui na Justiça Eleitoral. A pergunta da jovem estudante é o que acontece. Muito obrigado, senhora presidente, pela oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo beleza aí? Então tá bom. Toda pessoa, né, que se propõe a ser candidata, né, ela tem que cumprir algumas obrigações, né, para poder ser candidata, para poder se apresentar para a sociedade, para poder ser votada, né? Porque vocês, quando são eleitores, a gente chama de sujeitos ativos no processo eleitoral. O que é isso? Vocês vão lá e escolhem uma pessoa. Então, você que está escolhendo, beleza? Então, o ato de escolher é seu, não é isso? Por isso que você é sujeito ativo. E o candidato no processo eleitoral é o sujeito passivo. É a pessoa que recebe o voto. Ela sabe de quem ela vai receber o voto? Hein? Tem certeza? Às vezes como? Olha lá, hein? Porque tem várias, a gente acompanha várias eleições, teve eleição que a pessoa foi candidata e a pessoa era casada, ela só teve um voto. Nem o marido dela votou nela. E a mãe era viva, doutor Bosetti. Então, isso é só para descontrair um pouco. Então, assim, a questão da reprovação da conta, o que é isso? O candidato tem que apresentar para a sociedade
para a sociedade, através da justiça eleitoral, tudo aquilo que ele utilizou financeiramente para ele ser candidato. Ele tem que falar o que ele teve de receita em dinheiro ou serviço ou bem, tá? Porque, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma campanha, ela tem que usar um carro, não tem? Não é isso? Ela tem que fazer um santinho, não tem? Ela tem que gastar o combustível, não tem? Então, tudo isso daí são despesas que ela vão ter. E aí, quem pagou essa despesa? Como que ela pagou? De onde é que veio esse dinheiro? Por isso que é o processo de prestação de contas. E, na hora que a pessoa presta a conta, ela tem que seguir determinadas regras, aí a Justiça Eleitoral vai analisar, né, de acordo com a lei, o que a lei obriga ela, o que ela cumpriu, se as contas dela estão corretas ou não. Se as contas estiverem corretas, as contas dela vão ser aprovadas. Se as contas estiverem incorretas, as contas serão desaprovadas. Tá? É isso que acontece. Tudo bem? Consegui explicar? Ó, se a pessoa tem a conta aprovada, tudo bem, vai tomar posse, tudo certinho. Se a pessoa tem a conta desaprovada, hoje, infelizmente, nós não temos nenhum impedimento, né? Para que ela seja candidata. Agora, eu entendo que com a evolução do direito eleitoral, se a pessoa tem a conta desaprovada, poderá, inclusive, a Procuradoria promover alguma ação, né? Se tiver dinheiro público envolvido na campanha dela e a conta dela foi desaprovada, para ela ressarcir esse dinheiro. E outra coisa também, lembrei agora, é bem interessante que o processo de prestação de contas é um ato mais singelo, tá? Mas quando a pessoa tem a conta reprovada, isto é um indício para que as partes envolvidas, Ministério Público, candidatos e partidos políticos, possam promover com essa reprovação de contas, uma ação para apurar essa irregularidade. Aí sim, essa ação poderá afastar essa pessoa do processo eleitoral por um bom tempo, correto? A prestação de contas é um indício, é como se fosse um boletim de ocorrência. Tudo bem? Expliquei agora? Ó, sejam bem-vindos, tá? A política é uma coisa que precisa de pessoas novas, pessoas de bem. Preciso que vocês se interessem por isso, porque tudo na vida da gente é política. Vocês pagam para vocês assistirem a aula lá na escola de vocês? Pagam? Não, a princípio vocês não pagam. A educação no Brasil para vocês é gratuita. Isso é um resultado de uma política pública. Entendeu? Então vocês têm que se envolver com política. Vocês têm que saber cobrar os políticos. Tudo bem? Bom dia para vocês. Espero ter atendido. Obrigado, doutor Rony Márcio. Mais alguma pergunta? Olá, bom dia. Eu sou a professora Xênia da Escola José de Mesquita. Ultimamente a gente está ouvindo falar muito de corrupção. Acho que nunca se falou tanto em corrupção como, né, nos tempos atuais. E grande parte dessa corrupção está associada às campanhas políticas de 2014, 2012, se a gente for analisar, né, de todas as eleições. E eu queria saber de vocês se parte da corrupção, né, ou a origem da corrupção está associada aos financiamentos privados ou empresariais de campanha. O financiamento empresarial, ele já não compromete o candidato? O candidato, né, que o juiz colocou, que deveria entrar puro, ele já não entra comprometido no processo eleitoral, quando ele recebe apoio financeiro de grandes empresas e, consequentemente, ele vai ter que retribuir esse apoio? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Alguém se habilita a responder? As perguntas difíceis, né?
mas respondendo à professora, né, essa daí é uma questão bastante também complexa e que tem sido bastante discutida ultimamente. Só para se ter uma ideia, nós temos uma discussão sobre esse tema no Congresso, temos uma discussão sobre esse tema no Supremo Tribunal Federal, e a discussão ela não tem um posicionamento unânime, né? Então, eu pessoalmente concordo com o que a professora mencionou. Eu entendo que o melhor seria a vedação do financiamento privado de campanha, porque entendo que realmente há esse risco, né? Ainda que não ocorra, mas já há um risco de comprometimento daquele político que foi financiado, e já acho que esse mero risco já é bastante grave. Mas realmente é uma questão muito complexa, e as pessoas que defendem a posição contrária também têm os seus motivos, né, para defender. As duas posições são bastante justificadas. Nós temos experiências no mundo todo aí em vários sentidos, mas pessoalmente concordo com o questionamento da professora e também acho que o financiamento privado deveria ser abolido. Bem, é uma questão, como disse o procurador Douglas, que ainda está sendo muito debatida. Eu, até poucos dias atrás, ainda quando tínhamos a esperança de que teríamos, de fato, uma reforma política, eu saí daqui convencida desta tese do Dr. Douglas, que o melhor seria o financiamento eminentemente público de campanha, onde os candidatos pudessem entrar para o embate em condições de igualdade, sem que pudesse a iniciativa privada e grandes empresas estarem financiando. Fui a um congresso no Rio de Janeiro e até disse aos meus colegas depois que voltei bem balançada da minha tese quando debatemos com várias correntes de pensadores do direito eleitoral, inclusive parlamentares e estudiosos do assunto. Ou seja, nós estamos buscando uma fórmula. O certo é que o que nos aflige é a corrupção. E a corrupção parece endêmica no país. E nós precisamos encontrar, e eu não sei nem se vamos encontrar. O certo é que o que inibe, na minha avaliação, o crime é a certeza da punição. Não é nem a quantidade de leis ou a forma em que essa lei será aplicada, mas a certeza de que o cidadão será punido. E aí também serve para a questão do debate de pena de morte, porque nos países onde ela existe não há notícias de redução da criminalidade. Ou seja, o que inibe o crime é realmente a certeza da punição. Mais alguma pergunta? Pois não. Olá, meu nome é Alberto, sou estudante terceiro, do ensino médio da Escola João Breno de Camargo. Bem, a minha pergunta era bem parecida, saldo a vossa presidente, Maria Helena, e a demais componentes da corte, e os demais colegas aqui presentes também, das demais escolas. Era semelhante também à pergunta da diretora ali, sobre essa questão se com a diminuição desse financiamento por empresas privadas, estaria diminuindo também a corrupção, dentro deste parlamento político. Só isso. Desculpa, eu não ouvi Gostaria de saber se com a diminuição o corte, melhor dizendo, com a reforma, desse financiamento às campanhas eleitorais, estaria diminuindo a corrupção em todo esse processo político nosso. Se fosse abolido o financiamento das empresas no processo eleitoral, se a gente entende que isso acabaria ou diminuiria a corrupção eleitoral, é essa a sua pergunta? A gente vê o parecer dessa casa, dessa comissão julgadora sobre esse processo. Alguém... Só dentro do que foi perguntado, só acrescentar o que a desembargadora mencionou. A gente tem uma mania normal, natural, acho que do ser humano, de achar que uma medida, ela por si só, a partir do momento de que implementada, possa modificar toda uma estrutura. Às vezes a gente pensa isso, que uma legislação possa modificar, e isso pode levar a uma acomodação. O que eu parece que seria o ideal mesmo,
o que a desembargadora mencionou ali. A gente aprimorar cada vez mais os sistemas de controle. O que é isso? Vamos dar um exemplo do que está acontecendo no Paraná, numa situação específica, sem entrar no mérito, mas no caso que todo mundo está acompanhando, que é a Lava Jato, né? Que tem processos, ou pelo menos iniciando, e alguns deles com clara, ou pelo menos pelo que a mídia diz, né? Situações de financiamento e assim por diante. Ou seja, não se impediu, a legislação em tese permitia, e posteriormente verificou-se que aquelas situações que aparentemente tinham legalidade, não tem. Então, o que é importante, penso eu, é exatamente aprimorar cada vez mais uma ação, por exemplo, de prestação de contas, que até então, como ela é trazida, ela é uma questão contábil e que não permite, até agora, que todas as circunstâncias daquela prestação de contas sejam analisadas com mais rigidez. Mas isso não impede que, posteriormente, o Ministério Público venha e constatando algum tipo de ilegalidade, possa entrar com ação. Então, eu não acredito muito em soluções mágicas. Um simples fato de reduzir possa impedir a corrupção. Porque a corrupção é algo, como já disse até pelo desembargador Luiz Ferreira, ou pelos que me antecederam, é quase uma situação endêmica. Mas eu acredito que tenhamos, sim, cada vez mais que aprimorar o sistema de controle. Que a partir do momento que tem um controle cada vez mais apurado, a gente possa, em verificando uma situação de ilegalidade, uma situação de corrupção, possa ser punido, e a punição, sim, como disse a desembargadora Maria Helena, vai inibir qualquer outro tipo de ação nesse sentido. Bem, se não inibir, pelo menos eu entendo que esse é o caminho mais curto, né? Essa é como criar filhos, né? Não adianta você estipular regras para se você, a cada transgressão, a criança não tiver uma sanção, e a sanção a que me refiro não é a sanção física, a sanção do ponto de vista de educar mesmo, né? Então, da mesma forma, é o sistema do convívio em sociedade. Eu fui alertada já que os senhores não poderão permanecer mais tempo aqui, porque ainda vão visitar o memorial. Quero agradecer imensamente a visita de todos, dos professores, dizer que esta casa estará sempre aberta e que é sempre um prazer recebê-los aqui. Se alguém mais quiser fazer uso da palavra, e agradecendo em nome do tribunal, tenham todos um bom dia. Declaro encerrada a presente sessão.